Ele encontrou alterações nas escrituras sagradas, mas revelar a verdade significava desafiar toda a cristandade. No mosteiro de São Bento, as manhãs vinham sempre com o som dos sinos e o sussurro das páginas sendo viradas. Frei Tomás de Alvarenga havia passado 27 anos copiando as escrituras sagradas, cada letra desenhada com a precisão que apenas décadas de devoção podem ensinar. Suas mãos, manchadas de tinta preta e dourada, tremiam levemente ao segurar a pena de ganso. Não era a idade que as fazia tremer. Aos 49 anos, ainda era forte. Era algo mais profundo, mais perturbador. Mais uma página do Evangelho de São João, murmurou para si mesmo, mergulhando a pena no tinteiro. As palavras latinas fluíam de sua memória como água de uma fonte. In principio erat verbum, et verbum erat apud Deum. Mas naquela manhã, algo fez com que sua mão parasse no meio da frase. Uma palavra, uma única palavra que ele havia copiado centenas de vezes, mas que agora parecia diferente, estranha, quase errada. Verbum. Sussurrou, estudando a palavra no manuscrito original que copiava. A tinta antiga estava desbotada e havia algo nas letras, uma pequena marca que nunca havia notado antes. Frei Tomás levantou os olhos, observando o scriptorium ao seu redor. Outros monges trabalhavam em silêncio, suas cabeças baixas sobre os pergaminhos. O som das penas raspando o papel era a única música que conheciam. Voltou sua atenção ao manuscrito. A marca na palavra não era um borrão, era deliberada. Alguém havia alterado uma letra séculos atrás, com tanto cuidado que apenas olhos treinados poderiam perceber. Irmão Tomás. A voz do abade Inácio cortou o silêncio como uma lâmina. Sua Excelência, o bispo Dom Fernando, deseja falar contigo, imediatamente. O coração de Tomás falhou uma batida. Bispos não visitavam escribas comuns para conversas casuais. Ele colocou a pena de lado, suas mãos agora tremendo visivelmente. Vou imediatamente, Padre Abade, respondeu, levantando-se. Mas seus olhos permaneceram no manuscrito, na palavra que parecia guardar um segredo que poderia mudar tudo. O corredor que levava aos aposentos do abade nunca havia parecido tão longo. Cada passo ecoava nas pedras frias, e Tomás não conseguia tirar a mente da marca no manuscrito. Seria possível que as palavras sagradas que ele havia copiado durante toda a vida não fossem exatamente o que pareciam? Entre, ordenou uma voz autoritária quando ele bateu na porta de carvalho. Dom Fernando estava de pé junto à janela, suas vestes púrpuras contrastando com a simplicidade do mosteiro. Frei Tomás, disse o bispo sem se virar. Ouvi dizer que és nosso melhor escriba, que conheces os manuscritos antigos como ninguém. Sirvo a Deus com humildade, excelência, respondeu Tomás, ajoelhando-se. Levanta-te. Dom Fernando finalmente se virou, e Tomás viu algo em seus olhos que o fez gelar. Não era bondade pastoral, era preocupação, talvez até medo. Preciso que examines alguns textos para mim, textos delicados. 0:35. O bispo se aproximou, sua voz baixando para um sussurro. Chegaram aos meus ouvidos rumores de que certos manuscritos antigos podem conter discrepâncias, erros que põem em questão alguns ensinamentos fundamentais. Tomás sentiu o mundo girar ao seu redor. A marca que havia descoberto naquela manhã, de repente ganhou um peso terrível. Que tipo de discrepâncias, Excelência? Isso é o que precisas descobrir. Dom Fernando colocou uma mão pesada no ombro do monge. Mas cuidado, irmão. Há forças em movimento, tanto na corte quanto na igreja, que não tolerarão questionamentos à fé,
mesmo questionamentos honestos. O bispo se dirigiu à porta, mas parou antes de sair. E Tomás, se encontrares algo perturbador, vem falar comigo primeiro, antes de mais ninguém. A fé de milhares pode depender da tua discrição. Sozinho no aposento, Tomás olhou pelas pedras antigas das paredes. Durante 27 anos, havia encontrado paz na certeza das Escrituras. Agora, essa certeza começava a desmoronar como pergaminho exposto à umidade. Quando voltou ao scriptorium, o manuscrito ainda estava lá, esperando. A palavra verbum parecia pular da página, desafiando-o. Ele pegou uma lupa, um instrumento raro e precioso, e examinou a marca mais de perto. Não havia dúvida. A letra havia sido alterada, mas o que mais o perturbou foi perceber que não era a única. Agora que sabia o que procurar, pequenas marcas e alterações apareciam por todo o manuscrito como estrelas surgindo no céu noturno. Deus meu, sussurrou, sua voz mal audível. O que fizeram com vossa palavra? Do lado de fora, os sinos tocaram a hora nona, mas Tomás não ouviu. Estava perdido num mundo onde as palavras que havia dedicado sua vida a preservar talvez não fossem as palavras que Deus havia realmente inspirado. Segredos entre as sombras. 3 dias se passaram desde a visita do bispo, e Tomás não havia conseguido dormir uma noite completa. Cada manuscrito que examinava revelava mais alterações, mais pequenas mudanças que pareciam inocentes isoladamente, mas que juntas formavam um padrão perturbador. Irmão Tomás, chamou Frei Lucas, o jovem noviço que o ajudava na organização dos textos. Trouxe os manuscritos que pedistes da biblioteca secreta. A biblioteca secreta. Poucos monges tinham acesso àqueles textos antigos, alguns datando dos primeiros séculos da Igreja. Se suas suspeitas estivessem corretas, seria lá que encontraria as respostas. Obrigado, Lucas. E lembra-te, ninguém deve saber sobre estes estudos. Tomás examinou o rosto jovem e sincero do noviço. Como seria contar-lhe que tudo em que acreditavam poderia ser uma mentira cuidadosamente construída? Certamente, irmão, mas posso perguntar por que tanto segredo? Tomás hesitou. Lucas tinha apenas 19 anos e uma fé pura como cristal. Estou verificando a precisão de nossas cópias, para garantir que servimos a Deus com perfeição. Não era mentira, mas também não era toda a verdade. A verdade era que Tomás começava a suspeitar que alguém, em algum momento da história, havia alterado deliberadamente as Escrituras Sagradas. Quando Lucas saiu, Tomás abriu o primeiro manuscrito, uma cópia do século IV de Cartas Paulinas. Suas mãos tremeram ao virar as páginas de pergaminho amarelado pelo tempo. Lá estava, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, uma alteração sutil, mas significativa sobre o papel das mulheres na igreja. A palavra original havia sido raspada e substituída, mas vestígios da tinta antiga ainda eram visíveis sob luz forte. Não pode ser, murmurou, mas sabia que era. Alguém havia mudado as palavras do apóstolo Paulo. Mas quem? E por quê? Um ruído no corredor o fez esconder rapidamente o manuscrito. Passos se aproximavam, passos pesados, de botas de couro, não os pés descalços dos monges. Frei Tomás? Uma voz desconhecida ecoou através da porta. Sou o capitão Rodrigo, da guarda do bispo. Sua Excelência deseja vê-lo imediatamente. O coração de Tomás disparou. Por que um capitão da guarda? Por que não um simples mensageiro?
Ele guardou cuidadosamente os manuscritos numa gaveta com fechadura e se dirigiu à porta. O homem à sua frente era alto e de aparência militar, com uma cicatriz que cortava sua face da têmpora ao queixo. "Vinde comigo", ordenou, sem gentileza. O trajeto até a residência do bispo foi feito em silêncio tenso. Tomás notou que não estavam indo pelos corredores usuais, mas por passagens mais reservadas. Algo estava errado. Foram conduzidos não aos aposentos principais, mas a uma sala pequena nos fundos da residência. Dom Fernando estava lá, mas não estava sozinho. Um homem de vestes ricas e face severa estava sentado à mesa principal. "Frei Tomás", disse o bispo, sua voz estranhamente formal. "Este é Dom Álvaro de Menezes, conselheiro especial de Sua Majestade. Ele tem algumas perguntas para ti." Dom Álvaro se levantou lentamente, estudando Tomás como um falcão estuda sua presa. "Frei Tomás, chegaram até a corte certos?" Rumores. Rumores sobre um monge que questiona a autenticidade das escrituras sagradas. O sangue de Tomás gelou. Como souberam? Ele havia sido tão cuidadoso. "Não compreendo, senhor. Sou apenas um escriba humilde." Humilde, talvez, mas não tolo. Dom Álvaro caminhou ao redor da mesa, aproximando-se. "Sabeis tão bem quanto eu que questionar as escrituras é questionar a autoridade da igreja, e questionar a igreja é questionar a autoridade do rei. Isso, meu caro frei, é traição. Eu jamais." Silêncio. Dom Álvaro bateu a mão na mesa. "Não nos tomes por tolos. Temos informantes em toda parte. Sabemos dos manuscritos que tendes examinado, das descobertas que fizestes." Tomás olhou para o bispo, buscando apoio, mas Dom Fernando desviou o olhar. Nesse momento, compreendeu que a convocação original não havia vindo do bispo. Havia sido uma armadilha. "Agora", continuou Dom Álvaro, "tens uma escolha simples. Podes esquecer essas tolices e continuar tua vida como escriba obediente, ou podes insistir nessa heresia e descobrir o que acontece aos que desafiam a ordem estabelecida." O silêncio na sala era ensurdecedor. Tomás sabia que sua resposta definiria não apenas seu futuro, mas possivelmente o futuro da própria verdade. "E se as alterações nos textos forem reais?" perguntou, sua voz mal um sussurro. "E se as pessoas merecerem conhecer a verdade?" Dom Álvaro sorriu, mas foi um sorriso frio como metal. "A verdade, meu caro frei, é aquilo que serve ao bem maior, e o bem maior exige que certas inconsistências permaneçam enterradas." Ele se dirigiu à porta, mas antes de sair, virou-se uma última vez. "Tendes 3 dias para queimar todos os manuscritos comprometedores e jurar silêncio eterno. Caso contrário, descobrireis que há destinos piores que a simples morte." Sozinho com o bispo após a saída do capitão e do conselheiro, Tomás finalmente se permitiu tremer. "Dom Fernando, o senhor sabia?" O bispo permaneceu em silêncio por longos momentos antes de responder. "Há forças em movimento maiores que nós dois, Tomás. Forças que não hesitarão em destruir qualquer um que ameace a estabilidade que levou séculos para construir. Mas e a verdade? E nossa obrigação para com Deus?" Dom Fernando finalmente o encarou, e Tomás viu nos olhos do prelado uma tristeza profunda e antiga. Às vezes, servir a Deus significa proteger seu povo da verdade que eles não estão prontos para compreender. Caminhando de volta ao mosteiro na escuridão da noite, Tomás carregava um peso que parecia maior que os próprios céus. Em 3 dias teria que escolher entre destruir provas de uma mentira secular ou arriscar não apenas sua vida, mas possivelmente
abalar os fundamentos da fé de milhares de almas inocentes. O preço da verdade. A primeira noite dos 3 dias restantes passou em claro. Tomás permaneceu no scriptorium, cercado pelos manuscritos que poderiam mudar o mundo ou destruí-lo. A luz da vela tremelicava sobre as páginas antigas, criando sombras que pareciam dançar como demônios. Deus sussurrou para o silêncio: mostrai-me o caminho justo. Mas os céus permaneceram mudos, como se o próprio Criador estivesse dividido sobre o que fazer com as palavras falsificadas escritas em seu nome. Um ruído suave o fez levantar os olhos. Frei Lucas estava na porta, seu rosto jovem marcado pela preocupação. Irmão Tomás? Vi luz aqui e... Desculpai, não consegui dormir. Entre Lucas. Talvez fosse a exaustão, talvez a solidão do peso que carregava, mas Tomás sentiu necessidade de companhia. Também não consigo encontrar descanso. O noviço se aproximou, seus olhos caindo sobre os manuscritos espalhados. Estes textos são diferentes dos que costumamos copiar. Tomás estudou o rosto jovem. Lucas tinha direito de saber? Tinha direito à verdade que poderia destruir sua fé antes mesmo que ela florescesse completamente. Lucas, se descobrisses que algo em que acreditas profundamente pode não ser verdade, o que farias? Eu procuraria compreender a verdade completa, respondeu o jovem após um momento de hesitação. A fé que não pode enfrentar questionamentos não é verdadeira fé. É apenas medo vestido de devoção. 0:35. As palavras atingiram Tomás como um raio. Um noviço de 19 anos havia articulado o que ele, com toda a sua experiência, lutava para compreender. És mais sábio que imaginas, irmão. Irmão Tomás? Lucas se sentou na cadeira ao lado. Que encontrastes nesses manuscritos que vos causa tanto tormento? Por um momento, Tomás hesitou, mas olhando nos olhos claros e honestos do jovem, soube que não poderia enfrentar isso sozinho. Alterações, mudanças feitas às palavras sagradas ao longo dos séculos. Que tipo de alterações? Tomás abriu um dos manuscritos, apontando para uma passagem. Aqui, no Evangelho de João, a palavra original sugere algo muito diferente sobre a natureza divina de Cristo. E aqui, virou mais páginas. Nas cartas paulinas, instruções sobre o papel das mulheres na igreja que foram modificadas. Lucas examinou as páginas com crescente fascinação e horror. Quantas alterações descobristes? Dezenas, talvez centenas. Pequenas mudanças que, juntas, alteraram aspectos fundamentais da doutrina. Tomás encostou na cadeira, exausto. E há mais. Textos inteiros que parecem ter sido removidos, referências a ensinamentos que simplesmente desapareceram. Mas quem faria isso? E por quê? Homens poderosos, ao longo dos séculos, homens que descobriram que é mais fácil mudar as palavras de Deus do que mudar os corações dos homens. Tomás olhou pela janela, onde a primeira luz da manhã começava a aparecer. E agora querem que eu queime essas provas e mantenha silêncio. Lucas ficou em silêncio por longos momentos. Então, para a surpresa de Tomás, perguntou: E se não queimardes? Ameaçaram minha vida. E não apenas minha vida. Disseram que há destinos piores que a morte. E se queimardes? A pergunta pesou no ar como incenso denso. Se queimar essas provas, a verdade morre comigo. Gerações futuras continuarão vivendo uma mentira, pensando que é a palavra de Deus. Então não tendes escolha, disse Lucas simplesmente. Não podeis queimar a verdade.
Não entendes, Lucas. Eles podem me torturar, me executar. E se vos torturarem ou executarem por proteger a verdade, não sereis mártir da verdade de Deus? O jovem se levantou, uma determinação estranha em seus olhos. Irmão Tomás, toda a minha vida aprendi que devemos estar dispostos a morrer pela palavra de Deus. Como posso agora aconselhar-vos a deixar que a verdadeira palavra de Deus morra para que possais viver? As palavras do noviço ecoaram no scriptorium como sinos matinais. Tomás olhou para os manuscritos, depois para o jovem que havia se tornado, sem perceber, seu confessor e conselheiro. Há algo mais que devo vos contar, disse Tomás. Dom Álvaro mencionou informantes. Alguém no mosteiro está relatando minhas ações. Lucas franziu o senho. Tendes suspeitas de quem possa ser? Qualquer um. Qualquer monge que me viu com manuscritos incomuns, qualquer irmão que notou meu comportamento estranho. Tomás parou, um pensamento terrível ocorrendo-lhe. Lucas, como soubestes que eu estava aqui esta noite? Vi luz pela fresta da porta quando passava pelo corredor para as orações matinais. Respondeu o jovem imediatamente. Por que perguntais? Perdão, a paranoia está me corroendo. Mas mesmo assim, Tomás notou como Lucas havia respondido rápido demais, como se já esperasse a pergunta. Irmão Tomás. Lucas se aproximou. Temos apenas 2 dias restantes. Se decidirdes não queimar os manuscritos, precisareis de um plano. Não podeis simplesmente esperar que vos prendam. Que sugeres? Copiai as passagens mais importantes. Escondei as cópias em lugares diferentes. Mesmo que destruam os originais ou vos detenham, a verdade sobreviverá. Lucas hesitou. E talvez devesseis considerar confiar em mais pessoas. Não podeis proteger essa verdade sozinho. Tomás estudou o rosto jovem. Havia algo na sugestão de Lucas, algo na forma como falava sobre espalhar a informação que o fazia hesitar, mas talvez fosse apenas o medo falando. Ajudar-me-eis? Perguntou finalmente. Com minha vida, respondeu Lucas sem hesitação. A verdade de Deus merece qualquer sacrifício. Quando Lucas saiu para as orações matinais, Tomás ficou sozinho com seus pensamentos turvos. O jovem noviço havia oferecido esperança e uma saída possível. Mas por que, então, sentia como se tivesse acabado de cometer um erro terrível? Olhou pela janela para o pátio do mosteiro, onde os monges se dirigiam à capela em silenciosa procissão. Em 2 dias, sua decisão seria tomada. Em 2 dias, descobriria se a verdade valia o preço que Dom Álvaro exigiria. Mas naquela manhã, pela primeira vez desde a visita do bispo, Frei Tomás não se sentiu completamente sozinho. E isso, pensou, poderia ser tanto sua salvação quanto sua perdição. O traidor entre nós. O segundo dia amanheceu com névoa densa sobre o mosteiro, como se o próprio céu tentasse ocultar os segredos que fermentavam entre os muros sagrados. Tomás havia passado a madrugada copiando as passagens mais perturbadoras, suas mãos trêmulas traçando cada palavra herética com precisão mortal. A tinta ainda secava quando passos ecoaram no corredor. Não eram os passos cadenciados dos monges em oração. Eram apressados, urgentes, carregados de autoridade. Dom Álvaro entrou sem bater, seguido por 2 soldados cujas armaduras tilintavam como sinos funestos. Seus olhos varreram o scriptorium e se fixaram nos manuscritos espalhados pela mesa de Tomás. Ainda trabalhando, vejo, disse o bispo, sua voz cortante como lâmina. Esperava que houvesseis usado este tempo para reflexão e arrependimento, não para maior blasfêmia. Tomás fechou rapidamente o manuscrito que copiava, mas não foi rápido o suficiente.
Dom Álvaro se aproximou e arrancou o pergaminho de suas mãos, seus olhos escaneando as linhas recém-escritas. Fazendo cópias? A pergunta caiu como martelo sobre bigorna. Interessante, muito interessante. Parece que nosso escriba devoto decidiu espalhar a heresia em vez de enterrá-la. Meu senhor, eu apenas... Silêncio. Dom Álvaro acenou para os soldados. Recolhei tudo, cada manuscrito, cada cópia, cada fragmento de pergaminho desta mesa. Enquanto os soldados cumpriam a ordem, pisoteando o trabalho de uma vida inteira, Dom Álvaro se inclinou sobre Tomás. Sabeis o que é traição, escriba? É quando um homem coloca suas próprias convicções acima da autoridade de Deus e da Igreja. Mas se a própria Igreja alterou a palavra de Deus, a bofetada veio como relâmpago, deixando a face de Tomás ardendo. A Igreja é a palavra de Deus na terra. Questionar a Igreja é questionar o próprio Criador. Dom Álvaro caminhou até a janela, observando o pátio onde monges trabalhavam em silenciosa devoção. Sabeis o que mais descobri, Tomás? Nosso informante é bastante eficiente. Soube até sobre vossa conversa com o jovem noviço esta manhã. O sangue de Tomás gelou. Lucas, o jovem que oferecera ajuda, que falara sobre espalhar a verdade, que respondera rápido demais às suas perguntas. Vejo que compreendeis. Sorriu Dom Álvaro. Sim, Frei Lucas tem servido nossos interesses há meses. Cada pergunta que fazíeis, cada manuscrito que estudáveis, cada dúvida que expressáveis, tudo chegava aos nossos ouvidos. A traição cortou mais fundo que qualquer lâmina. O jovem em quem havia começado a confiar, a quem havia revelado seus segredos mais perigosos, era o instrumento de sua perdição. Por quê? A pergunta saiu como um suspiro quebrado. Por que não? O garoto é ambicioso. Prometemos-lhe uma posição no seminário de Roma quando esta questão estiver resolvida. Alguns homens têm preço em ouro, outros em oportunidade. Dom Álvaro voltou-se para Tomás. E vós, 0, 4, qual é vosso preço, escriba? Não tenho preço. Todos têm preço. Alguns apenas não sabem qual é ainda. O bispo acenou novamente, e os soldados se posicionaram ao lado de Tomás. Visto que decidistes fazer cópias em vez de destruir os originais, assumo que escolhestes o caminho mais difícil. Que fareis comigo? Nada ainda. Tendes mais um dia para reconsiderar, mas agora estarei sob vigilância constante. E Tomás? Dom Álvaro parou na porta. Se descobrirmos que escondestes outras cópias, que partilhastes essas mentiras com alguém, além do nosso jovem informante, não haverá misericórdia. Quando saíram, deixando um soldado de guarda na porta, Tomás desabou em sua cadeira. O scriptorium, seu santuário por décadas, havia se tornado sua prisão. As paredes que antes ecoavam com orações silenciosas agora sussurravam traição. Olhou pela janela e viu Lucas no pátio, conversando animadamente com outros noviços. O jovem riu de algo, como se não tivesse acabado de destruir um homem que considerava amigo. Mas então algo estranho aconteceu. Lucas olhou para cima, diretamente para a janela do scriptorium. Por um instante, seus olhos encontraram os de Tomás. E no rosto jovem, Tomás viu não triunfo, mas algo que parecia remorso. O momento durou apenas um segundo. Depois Lucas baixou os olhos e se afastou com os outros noviços, deixando Tomás sozinho com suas suspeitas e sua crescente certeza de que havia mais segredos no mosteiro do que imaginara. A névoa matinal começou a se dissipar, mas a escuridão em seu coração apenas se aprofundava. Um dia restava. Um dia para decidir se a verdade valia sua vida.
agora que sabia que sua confiança havia sido tão frágil quanto o pergaminho antigo. A última oportunidade. A terceira e última noite chegou como lâmina sobre o pescoço do condenado. Tomás permaneceu em vigília forçada, o soldado postado à porta lembrando-lhe constantemente que cada respiração era uma concessão que poderia ser revogada a qualquer momento. As horas se arrastavam como séculos. Cada som no mosteiro, passos no corredor, murmúrio de orações, vento nas janelas, soava como prenúncio de seu julgamento final. A verdade queimava em seu peito como carvão vivo, exigindo libertação, mesmo sabendo que essa libertação significaria morte. Por volta da meia-noite, um ruído suave o fez erguer os olhos. O soldado havia adormecido em sua cadeira, a cabeça pesada balançando ao ritmo da respiração. Era a primeira vez em 2 dias que Tomás se encontrava sem vigilância. Moveu-se em silêncio absoluto, mais fantasma que homem. No fundo de um baú onde guardava seus instrumentos de escrita, havia escondido uma única cópia, a mais importante de todas. As palavras de Cristo sobre o amor que transcende lei, sobre verdade que liberta em vez de aprisionar, sobre Deus que não requer templos de pedra para habitar no coração dos homens. Se fosse morrer pela verdade, que pelo menos uma centelha dela sobrevivesse à escuridão que se aproximava. Ouviu passos suaves no corredor. Escondeu rapidamente a cópia e voltou à sua mesa, fingindo estar em oração. Mas quem entrou não foi Dom Álvaro, nem outro soldado. Era Lucas. O jovem noviço estava pálido, seus olhos revelando uma angústia que Tomás não esperava ver no rosto de um traidor. Por longos momentos, ficaram se observando em silêncio, enquanto o soldado continuava dormindo. Vim pedir perdão, sussurrou Lucas finalmente, sua voz quebrada como vidro pisoteado. Tomás estudou o rosto jovem. Perdão por quê? Por cumprires vossas ordens? Por traíres minha confiança? Ou por fingires ser meu amigo? Por tudo isso. E por algo mais. Lucas se aproximou, suas mãos tremendo. Irmão Tomás, não sabeis toda a verdade sobre mim. Que mais há para saber? Que sois espião de Dom Álvaro. Isso já descobri. Não sou espião de Dom Álvaro. As palavras caíram como pedras em poço profundo. Sou espião do prior Benedito. Tomás sentiu o mundo escorregar sob seus pés. Que dizeis? O prior sabia de vossas descobertas há semanas. Pediu-me para observar-vos, para compreender o que tinhais encontrado, mas não para vos traduzir, para vos proteger. Proteger? Lucas olhou nervosamente para o soldado adormecido. O prior Benedito tem conhecimento dessas alterações há anos. Ele próprio descobriu algumas, mas manteve silêncio por medo das consequências. Quando soube que vós havíeis encontrado ainda mais provas, ficou aterrorizado. Então ele esperava convencer-vos a parar antes que outros notassem. Mas quando Dom Álvaro chegou com ordens reais, o prior percebeu que era tarde demais. Lucas se sentou pesadamente. Irmão Tomás, o prior me ordenou a fingir ser informante de Dom Álvaro para ganhar a confiança do bispo e descobrir seus verdadeiros planos. A revelação atingiu Tomás como maré. E quais são esses planos? Dom Álvaro não veio apenas para silenciar-vos. Ele suspeita que há mais escribas com conhecimento dessas discrepâncias. Planeja usar vossa confissão forçada para identificar outros, depois eliminar todos sistematicamente. Lucas se inclinou para a frente. Vossa morte não será o fim. Será apenas o começo de uma purga. Tomás fechou os olhos, o peso da compreensão esmagando-o.
quantos morrerão por causa do que descobri? Todos os que ousarem questionar, todos os que buscarem verdade em vez de obediência cega. Lucas tocou levemente o braço de Tomás. Mas há uma saída. O prior tem um plano. Que plano? Amanhã, quando Dom Álvaro vier buscar vossa resposta final, confessei que vos convenci a entregar tudo. Diremos que queimamos as cópias juntos, que vos arrependestes de vossas dúvidas. O prior confirmará que vos viu destruindo os manuscritos. E depois? Depois sereis transferido discretamente para um mosteiro em terras distantes, onde podereis viver em paz. As descobertas serão esquecidas, a purga cancelada, e muitas vidas serão poupadas. Tomás olhou para as mãos que haviam copiado milhares de páginas ao longo de uma vida inteira. E a verdade? Às vezes, irmão Tomás, preservar a vida é mais importante que preservar a verdade. Homens vivos podem buscar verdade outro dia. Homens mortos não podem buscar coisa alguma. O soldado se mexeu em sua cadeira, quase despertando. Lucas rapidamente se levantou. Pensai no que disse. Ao amanhecer, quando Dom Álvaro vier, podeis escolher a vida, vossa e de muitos outros. Antes de sair, o jovem noviço parou na porta. Irmão Tomás, lamento ter mentido sobre minhas intenções, mas nunca menti sobre minha admiração por vós. Quando Lucas partiu, Tomás ficou sozinho com o maior dilema de sua vida. Salvar muitas vidas, aceitando viver uma mentira, ou morrer pela verdade, sabendo que outros morreriam por sua causa. A última noite se estendia diante dele como eternidade, e cada estrela no céu parecia uma pergunta para a qual não havia resposta fácil. Ao amanhecer, descobriria que tipo de homem realmente era. O peso da escolha final. A aurora do último dia rompeu sangrenta sobre o mosteiro, tingindo as pedras antigas com cores de sacrifício. Tomás não havia dormido. Passara a noite inteira ajoelhado em oração, buscando uma resposta que parecia fugir-lhe como água entre os dedos. Os sinos matinais ecoaram com sonoridade funeral. Em poucas horas, Dom Álvaro viria buscar sua decisão: vida pela mentira ou morte pela verdade, e com a morte, a condenação de quantos outros inocentes. O prior Benedito apareceu na porta pouco após as primeiras orações, dispensando o soldado com autoridade que não admitia questionamentos. Quando ficaram sozinhos, o homem que havia sido mentor e figura paterna desabou na cadeira como ancião quebrado pelo peso dos anos. Lucas vos contou. Disse simplesmente. Não era pergunta. Por que nunca me dissestes que sabíeis? A pergunta de Tomás carregava mais tristeza que acusação. Porque esperava poupar-vos do fardo que carrego há 2 décadas. Porque conhecia vosso coração e sabia que não conseguiríeis viver com essas verdades em silêncio. O prior olhou pelas janelas do scriptorium. Estava certo. E agora? Quantos outros conhecem essas discrepâncias? Mais do que Dom Álvaro imagina, escribas em mosteiros através de todo o reino, eruditos que notaram inconsistências, mas mantiveram silêncio por prudência ou medo. O prior se voltou para Tomás. Se Dom Álvaro conseguir vossa confissão, se puder usar vosso nome para justificar investigações, a carnificina será terrível. Então, não tenho escolha. Tendes escolha, filho. Sempre tendes escolha. A questão é, podeis viver com as consequências de qualquer uma delas? Tomás tocou a cópia escondida em seu manto, uma última centelha de verdade preservada, caso decidisse silenciar-se. Prior,
Se um homem descobre uma mentira que conforta milhares e uma verdade que pode destruí-los, que deve fazer? Essa é a pergunta que me atormenta há 20 anos, Tomás, e nunca encontrei resposta que me trouxesse paz completa. Passos soaram no corredor. Pesados, múltiplos, inexoráveis. Dom Álvaro chegara com sua comitiva, pronto para colher a resposta que determinaria não apenas o destino de Tomás, mas possivelmente de toda uma geração de buscadores da verdade. É chegada a hora, murmurou o prior, levantando-se com dificuldade. Que Deus vos ilumine, meu filho. Qualquer que seja vossa escolha, sabei que vos compreendo. Dom Álvaro entrou como tempestade, seguido por soldados e pelo abade Mateus, cujo rosto austero não revelava emoção alguma. O bispo examinou o scriptorium vazio, os manuscritos confiscados, o homem quebrado que havia passado a vida servindo a palavra que agora descobrira corrompida. Bem, escriba, chegou vossa hora de sabedoria. Que decidistes? Tomás olhou cada rosto presente. O prior, cujos olhos súplices pediam-lhe que escolhesse a vida. Lucas, que aguardava na porta com expressão ansiosa. O abade, impenetrável como sempre. Dom Álvaro, cujo sorriso predatório já antecipava a vitória. Meu senhor bispo, disse Tomás finalmente, sua voz mais firme que esperara. Passei toda a minha vida copiando as palavras sagradas. Cada letra, cada vírgula, cada ponto foi transcrito com reverência e amor. E descobri que alguns homens, ao longo dos séculos, não tiveram a mesma reverência. Tomás se levantou, endireitando os ombros. Descobri alterações que mudam o significado fundamental de passagens inteiras. Descobri omissões que ocultam ensinamentos importantes. Descobri mentiras vestidas como verdades sagradas. O silêncio que se seguiu foi denso como névoa matinal. Dom Álvaro deu um passo à frente, seu rosto endurecendo perigosamente. Continuai. Mas também descobri algo mais importante. Tomás caminhou até a janela, observando monges simples que trabalhavam no jardim, suas faces radiantes de fé serena. Descobri que a verdade não reside apenas nas palavras escritas, mas no coração daqueles que buscam sinceramente a Deus. Tomás, o prior murmurou uma advertência. Esses homens lá fora, continuou Tomás, apontando para os monges no pátio, vivem suas vidas em bondade e amor. Cuidam dos doentes, alimentam os famintos, consolam os aflitos. Se as palavras que os inspiram foram alteradas por homens corruptos, isso torna suas ações menos sagradas. Torna seu amor menos real. Dom Álvaro franziu o senho, incerto sobre onde o escriba pretendia chegar. 4. Queimo os manuscritos, disse Tomás subitamente. Aceito que alguns segredos são pesados demais para serem carregados por um homem só. Aceito que minha busca pela verdade pode causar mais dano que benefício. O alívio no rosto do prior foi palpável. Lucas baixou a cabeça, como se uma grande tensão tivesse sido liberada. Dom Álvaro sorriu com satisfação predatória. Sabe a decisão, escriba. Vejo que finalmente compreendestes vosso lugar na ordem divina. Mas Tomás ergueu a mão. Peço uma condição. O sorriso de Dom Álvaro vacilou. Não estais em posição de fazer exigências. Uma única condição, que nenhum outro escriba seja molestado por questões similares, que não haja investigações, interrogatórios ou purgas, que minha fraqueza momentânea não seja usada para justificar perseguições. E por que deveria aceitar tal condição? Porque Tomás sorriu tristemente. Se não aceitardes, queimo os manuscritos mesmo assim.
mas não antes de gritar suas revelações do alto do campanário para que todo o reino ouça. O silêncio que se seguiu pareceu estender-se por eternidades. Dom Álvaro estudou Tomás com olhos de serpente, calculando se o escriba teria coragem para tal ato de desespero. Muito bem, disse finalmente. Tendes minha palavra. Não haverá investigações futuras. Desde que os manuscritos sejam completamente destruídos e nunca mais se fale disso. Então está decidido. 1 hora mais tarde, no pátio central do mosteiro, Tomás alimentou com as próprias mãos a fogueira que consumiu décadas de descobertas perigosas. Cada pergaminho que se transformou em cinzas levou consigo uma verdade que o mundo talvez não estivesse pronto para conhecer. Dom Álvaro partiu satisfeito, levando seus soldados e sua autoridade ameaçadora. O prior Benedito abraçou Tomás como pai abraça filho pródigo que retorna. Lucas manteve-se à distância, respeitoso, sabendo que a confiança, uma vez quebrada, precisaria ser reconquistada lentamente. Mas naquele anoitecer, quando todos se retiraram para suas celas, Tomás permaneceu no scriptorium vazio. Sozinho, retirou do manto a única cópia que preservara. As palavras mais importantes de todas, aquelas que falavam do amor que transcende lei e da verdade que habita no coração dos buscadores sinceros. Não a queimou. Em vez disso, costurou-a cuidadosamente no forro de sua roupa, onde permaneceria próxima ao coração pelo resto de seus dias. Algumas verdades, pensou, são pequenas demais para destruir o mundo, mas grandes demais para serem completamente esquecidas. E talvez um dia, quando o mundo estivesse mais sábio e menos temeroso, essa centelha preservada pudesse crescer novamente como luz em meio às trevas. Por ora, era suficiente saber que havia escolhido salvar vidas, em vez de gritar verdades. Havia escolhido proteger os buscadores sinceros, em vez de expor os corruptores antigos. Havia escolhido ser guardião silencioso da sabedoria, em vez de mártir orgulhoso da revelação. E enquanto os sinos do mosteiro tocavam completas, ecoando através das pedras antigas como orações sussurradas, Frei Tomás soube que havia encontrado sua própria forma de servir a verdade, não gritando-a aos quatro ventos, mas preservando-a em segurança, até que a humanidade estivesse pronta para ouvi-la sem se destruir. A verdade podia esperar. A vida, uma vez perdida, jamais retornaria. Algumas verdades são pesadas demais para um coração carregar sozinho. Tomás escolheu proteger vidas em vez de gritar revelações. Escolheu ser guardião silencioso da sabedoria, preservando centelhas de verdade até que a humanidade estivesse pronta. Se essas histórias acompanham vossos momentos de pausa, se encontram em vós o mesmo eco que ressoa em Tomás, então sabeis como é carregar segredos que podem mudar destinos. Há outra alma que conheceu esse peso. Catarina, uma ama de leite, descobriu que sua própria filha havia sido trocada por um herdeiro real. Como Tomás, ela enfrentou uma escolha impossível: o silêncio que manteria a paz, ou a verdade que salvaria sua filha, mas mergulharia 3 reinos em guerra. Mas Catarina fez uma escolha diferente de Tomás. Na feira da aldeia, diante de todos, ela gritou a verdade que mudaria para sempre o destino de 3 kingdoms, uma mãe cujo amor foi mais forte que o medo, e cujo grito ecoou através das eras.